A todos com a paz do Senhor e os demais com a mesma paz, amém? Passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus. E antes disso, eu vou louvar um hino da harpa cristã. Em seguida, eu vou trazer uma palavra, amém? Em nome de Jesus. E aqueles que ainda não foram inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar informado sobre novos vídeos e informações, amém? Vamos louvar o hino da harpa cristã, de número 547, onde traz por tema O Rei está voltando. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filhos, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. E com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Louvamos o hino. Então vamos agora para a segunda parte, que é a palavra do Senhor, que se conta no livro dos 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8 ao 23. Livro dos Reis, autor anônimo,
Segundo Reis de Israel, capítulo 8, versículo 6, versículo 8 ao 23. E o texto vai falar que Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, que passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faze saber ao rei de Israel as palavras que tu falaste na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou o rei da Síria para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade de Dotã. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira. E feriu todos ali de cegueira, conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos ao homem que buscais. E os guiou à cidade de Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, mas tomasse como os prisioneiros com a tua espada e com teu arco, pô-lhe diante pão e água, para que comam, para que bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-se-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediam, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na cidade e na terra de Israel.
Palavra forte, palavra gloriosa, livro dos Reis. Nesta passagem, irmãos, que nós lemos nesta tarde, que o texto fala, né, a respeito, que como nós vimos já falar, irmãos, sobre essa passagem, que nós lemos, né, nesta tarde, que o rei da Síria, ele preparou seus soldados, seus cavaleiros, todo o seu exército. A Bíblia diz que ele acampou-se, as suas barracas, seu exército se instalou-se e ficou esperando os soldados de Israel e o rei passar pelaquele lugar para ele os pegar de surpresa. Mas sendo que Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que revela, Deus é aquele que mostra. Então, o rei de Israel, ele não sabia do que iria acontecer. Se fosse pela vontade dele, ele realmente ia cair nas armadilhas, na emboscada do rei da Síria. Mas em Israel tinha um homem de Deus por nome chamado Eliseu, profeta, sucessor de Elias. Então Eliseu fez saber ao rei de Israel que o rei da Síria tinha preparado emboscadas, armadilha, para pegar o rei de Israel. Ele disse que não vai para um caminho, que ali está acampado o rei da Síria. E isso, meu irmão, a palavra nos mostra que não foi uma vez, nem duas vezes, quer dizer que foram outras vezes que ele já estava planejando a atacar. Mas Deus usou o profeta Eliseu e alertou o rei de Israel. E quantas as vezes a gente não iríamos para algum lugar, se deslocando de um trabalho, vindo do trabalho ou indo, e aconteceu situações, e muitas das vezes a gente sem entender questionamos, mas não sabemos que foi um livramento do Senhor. Muitas vezes tem coisas que acontecem que é para o nosso bem. Tem situações que às vezes você ia para um certo lugar e de repente deu errado. Você não pôde ir, você não pode chegar, ou então você chegou atrasado, ou às vezes você chegou adiantado, mas não sabia você que foi Deus te guardando, Deus te protegendo, porque Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele cuida daquele que ama. Ele cuida de mim e cuida de você. Então, o rei da Síria, ele achou estranho, achou que ali dentro do exército dele tinha um traidor que estava levando informações para o rei de Israel sobre seus planos, suas tentativas, suas emboscadas estavam sendo frustradas, né? Então o rei da Síria pergunta, mas questiona os soldados, e um daqueles soldados, que a Bíblia não revela seu nome, que é anônimo, diz que não era nenhum deles, mas sim um profeta por nome chamado Eliseu, que existia na cidade de Israel, que passou as informações que Deus revelou para ele, e por isso as emboscadas do rei da Síria estavam sendo frustradas. Então, irmãos, aí o rei da Síria fala com seus soldados que buscasse este homem, que buscasse a Eliseu, e perguntou onde é que ele se encontrava. E os soldados responderam: ele se encontra e está na cidade de Dotã, onde Eliseu se acampou-se, onde Eliseu anteriormente, Eliseu com os homens, se dirigiu para a cidade lá de Dotã, cortou lenha, fez ali o seu acampamento e estava com seus servos ali, naquele lugar, naquele monte. Então o rei da Síria
enviou um grande exército para a captura de Eliseu. Enviou cavalos, enviou carros, soldados para assim trazer Eliseu em sua presença, aprisionar Eliseu. E a Bíblia diz que o rei da Síria fez os seus planos para capturar Eliseu, enviou os seus soldados à noite e acampou-se à noite lá, cercou a cidade de Dotã. E quando o moço de Eliseu saiu para fora, a Bíblia diz que quando ele olhou, ele, em minhas palavras, ele se assustou, ficou perplexo, porque não é para menos que quando você sai de dentro da sua casa, por exemplo, e você avista, viu aquele grande exército, então não era para menos. Qualquer um iria se assustar, qualquer um ia ficar trêmulo, ia sentir, ia ficar com tremor e com temor. Então ele olhou para o profeta Eliseu e disse: meu senhor, o que seremos agora de nós? Aí o profeta de Deus, o homem de Deus Eliseu, tranquilamente respondeu: Senhor, abre os olhos do moço. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu olha para ele lá no versículo 16 e diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta palavra não temas, irmão, lá na Bíblia é mencionado 365 vezes. Porque essa palavra não temas que é mencionada é um ato de fé. É uma palavra que como se indica para a gente ter mais fé, a gente acreditar mais, a gente acreditar no impossível, a gente crê. E Eliseu falou para isso, que ele não temasse, porque mais forte era o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E no versículo 16 ainda, continuando falando, e o profeta Eliseu diz ainda para ele: que abra, Senhor, os olhos deste moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o cuidado que Deus tem para com os seus. O profeta Eliseu, quando ele fala com Deus, mostra para o seu servo, o seu moço, que o nome dele é Geazi. A Bíblia não menciona aqui ou não revela o seu nome, mas o seu nome é Geazi. Era o servo de Eliseu, que servia a Eliseu. Que Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aí, em outras palavras, você acha que ele estava dormindo, que ele estava com os olhos fechados, que ele fechou os olhos na hora do susto, na hora do medo? Em minhas palavras, estou dizendo isso. Não. Deus, o que Eliseu falou para o Senhor foi para que Eliseu falou com o Senhor que Deus abrisse os olhos do moço, os olhos do seu servo, os olhos espirituais. Trazendo para os dias de hoje, irmão, os olhos fechados, como aconteceu com Geazi, o moço de Eliseu. Os olhos fechados para que o vejam. Muitos que estão por aí, que estão vendo as coisas, estão com os olhos fechados. Muitos vê e não querem ver. É a realidade, é a verdade da vida. E muitos estão cegos, estão peregrinando neste mundo. Muitos estão andando para um lado e para o outro. Muitos estão procurando uma paz que não existe. Muitos estão com vazio dentro de si. Mas sabemos que este vazio só quem preenche é Deus.
Este vazio, só que pode ocupar, só que preenche é Deus e mais ninguém. Muitos estão cegos espirituais. Então a Bíblia diz que quando Eliseu abre os olhos, que Deus abre os olhos do servo de Eliseu, um moço, ele viu carros e cavalos de fogo arrodeados sobre Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu desce do monte. Eliseu imediatamente, ele ora ao Senhor e diz, e pede para o Senhor cegar aqueles homens. E todos aqueles soldados, eles ficaram cegos. O Senhor feriu eles de cegueira. Entendam, aqueles homens ficou sem saber para onde ir. Então Eliseu chegou até eles e disse, me seguem, eu vou te levar onde vocês querem, para você pegar quem você veio buscar. Veja bem, Deus já tinha revelado para o profeta Eliseu que o rei da Síria estava sabendo e que iria enviar os seus soldados para querer o capturar. Então Eliseu guiou ele lá para a cidade de Samaria. Quando chegou lá, Eliseu disse, Senhor, abre agora os olhos desses homens. E o rei de Israel, irmão, queria ferir aqueles soldados, queria todo matar. Mas, em outras palavras, Eliseu quis dizer, não é o mal que se paga com mal, porque o mal a gente paga com bem. Muitas das vezes alguém nos fere, muitas das vezes alguém nos persegue, muitas das vezes alguém quer o nosso mal, mas nós não devemos contribuir da mesma forma. Nós não devemos fazer igual a ele, porque o crente, servo do Senhor, ele é diferente. E existe uma diferença entre o crente e o não crente, o que serve a Deus e o que não serve. Então, o profeta Eliseu falou para o rei que não feriste aqueles homens, mas que desse pão, desse água e deixasse ele com vida. Então o rei mandou preparar um banquete, deu para todos aqueles soldados e mandou eles ir embora para o seu senhor, ou seja, para o seu rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles soldados se retiraram para a presença do seu senhor e não voltaram mais a perseguir naqueles momentos, o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos que não gostam de mim, não gostam de você, pelo simples momento de você existir, pelo simples fato. Alguém às vezes vê você ao longe, nunca te viu, você nunca fez nenhum mal, você nunca discutiu, você nunca criou problema com aquela pessoa e aquela pessoa não gosta de você, fala de você. Quantos fatos não já aconteceu de alguém, você vê aquela pessoa com uma cara feia, emburrada, às vezes até desejando o seu mal sem você ver, às vezes até planeja coisas contra você e sem você saber, sem lhe conhecer. Às vezes alguém fala porque, às vezes tem inveja, desculpa essa expressão, mas bom mencionar, tem inveja de você porque você tem algo, porque você tem uma casa boa, porque você tem um carro novo, ou você tem uma moto nova. E muitas das vezes, irmão, você tem uma motinha velha, você tem um carrinho velhinho, mas foi Deus que lhe deu. Você tem uma casinha que está precisando de um reajuste, você está ajustando, mas tem pessoas que ficam com inveja, irmão. A inveja é terrível. Mas ninguém não sabe o preço que você pagou. Ninguém não sabe o preço que aquela pessoa pagou, as lágrimas que ela derramou, as noites escuras e negras que aquela pessoa passou para poder chegar naquele momento. Porque muitos só querem ver o nosso momento. Muitos só querem ver o nosso momento de bênção, mas não quer saber o preço que você pagou. Acha que foi fácil, que caiu de mão beijada, caiu do céu assim na sua mão. Não,
Deus lhe ajudou, Deus lhe deu vitória, você chorou, aquela pessoa chorou, foi luta travada, foi dificuldade para obter, para chegar numa determinada situação, para poder ter alguns bens materiais, para ter uma casa. Foi noites escuras, sofrimento, mas alguém chega e tem inveja, alguém chega e fala mal, mas só quem te conhece é Deus. Lá no livro dos Salmos, verso 139, Salmo de número 139, versículo 1, diz que o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece, sabe o nosso sentar e sabe o nosso levantar. E de longe Ele conhece os nossos pensamentos. Sabe o que eu quero te dizer nesta tarde? Que o Senhor, Ele é que te sonda, o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe que você é capaz. Porque às vezes você vê a aparência de alguém, aparentemente você vê aquela pessoa andando bem com saúde, mas sendo que aquela pessoa está triste, está angustiada, está com a mente perturbada. Está ali, irmão, pela graça, na expressão. E às vezes aquela pessoa está até com um sorriso no rosto, mas o coração está inchado, o coração está amargurado, está com o coração rasgado. Mas está ali de pé, está dizendo que Deus é grande, está confiando no propósito de Deus. E o propósito de Deus na sua vida vai chegar. O momento de Deus vai chegar na tua vida. Glória a Deus. O tempo de cantar vai chegar. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, porque a tristeza, ela dura uma noite, mas a alegria, ela vem por amanhecer. Você pode, nos seus olhos carnais, você está vendo tudo perdido. Você está vendo tudo desmoronando, sem jeito, sem solução. Está uma tempestade e você está achando que o seu barco vai virar. Mas Deus é aquele que acalma a tempestade. Deus é aquele que muda a situação. Ele ainda é aquele que diz assim, que mata, aquieta-te. Vento, olha aí. Ele manda no céu. Ele manda na terra, manda no vento. Glória a Deus. Aleluia. E Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. O tempo de cantar vai chegar na sua vida. O que está troncho, Ele vai endireitar. O que está fora do lugar, Ele vai colocar. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. E o tempo de Deus, aleluia, é chegado na sua vida. O tempo da vitória, o tempo de você cantar está chegando. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo. Você já chorou, você já cantou, você já se alegrou, você já plantou, você já colheu. Mas o tempo de Deus vai chegar. E quando chegar, irmão, não tem nada que possa impedir. Glória a Deus. Porque quando Deus decretar a sua bênção, a sua vitória, se alguém aceitando ou não, quando Ele decretar, acabou-se. Quando Ele decreta, aleluia, está decretado. A palavra do Senhor diz que muda a gente, se converte gente e desce gente. Aleluia. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Glória a Deus. Salmo 46, a parte A diz que Ele faz. Aleluia. Ele faz. Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já disse nessa tarde que Ele acalma a tempestade. E o tempo é chegado na sua vida. Amém, irmão? Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Aí eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos. Espero que esta palavra tenha lhe edificado. A palavra de força, de ânimo, de graça. Porque a nossa alma precisa de se alimentar da palavra do Senhor. Não importa onde você esteja, seja no conforto